Olá, bom dia, como você está? Eu espero que nessa sexta-feira bem calorosa você esteja repleto da paz que excede todo entendimento humano. Porque se estamos em paz e repletos da paz que excede todo entendimento humano, nada pode ficar ruim, nada pode nos fazer nos desesperarmos, nada pode tirar o seu sono, nada pode tirar o seu sorriso do rosto, nada pode tirar a sua alegria. E quando nós experimentamos e vivemos a paz que Filipenses 4, 6 e 7 nos declara, que essa paz ela excede todo entendimento humano, é surreal. É sobrenatural. A gente pode viver uma paz diante de uma estabilidade financeira. A gente pode viver uma paz diante de não termos problema de saúde. A gente pode viver uma paz diante de termos um bom relacionamento com o esposo, com os filhos. A gente pode viver essa paz. Mas a Bíblia declara que existe uma paz que ela excede todo entendimento humano. E André, quando essa paz ela é manifestada na vida da pessoa, quando ela é manifestada na sua vida, assim como eu vivencio essa paz ela se manifesta quando tá tudo, não que a minha vida esteja no caos, já esteve em situação de caos, mas eu digo assim, quando tá tudo dando errado, quando você está vivendo o dia mal, quando a sua vida está um caos em todos os sentidos, você conseguir estar em paz, é só o Senhor que pode te conceder. Ontem eu fiz uma postagem sobre o programa de cura interior, onde eu sou facilitadora, e eu coloquei que não é apenas ir lá todas as quinta-feiras, mas é você ir e saber que a cura para sua alma, literalmente, totalmente, é só o Senhor que pode fazer. É só o Espírito Santo que pode nos conceder. E eu sou prova do que o Espírito Santo pode fazer na alma, na vida, na mente de uma pessoa. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã. E o que me incentivou a vir aqui e falar com você nessa manhã mais ainda, é porque há 2 anos atrás, eu estava me formando, eu estava concluindo o curso teológico e indo a obreira ou indo a pastora auxiliar em tempo parcial, tanto faz. Eu estava concluindo um dos chamados do Senhor para a minha vida. E isso me entusiasmou de vir aqui falar com você um pouquinho sobre chamado, sobre esperança e sobre você saber quem você é nesse mundo que está tão ao fim, nesse mundo que está tão nojento, nesse mundo que está tão sem motivação para se estar aqui. Foi na quarta-feira, a pastora falou sobre a volta de Jesus, né? Que Jesus está às portas. E eu falei, Senhor, vem mesmo. Vem mesmo, a irmã até riu, né, que estava do meu lado. Mas porque já deu, isso aqui já deu, né? Mas enquanto estivermos aqui, nós temos que buscar por essa paz, nós temos que buscar na alegria no Senhor, nós temos que saber quem somos nessa terra, para que nós não venhamos a ir pelo que as pessoas dizem que nós somos, para que nós não venhamos a ir pelo aquilo que elas deduzem de nós. Porque quando a nossa identidade, essa é uma das minhas orações diárias, quando a nossa identidade ela está firmada no Senhor, e eu sempre peço ao Senhor, Espírito Santo, firma a minha identidade no Senhor. Aí, queridos, pode falar que você é A, pode falar que você é B, pode falar que você é Z, e você vai falar, não, eu não sou. Não sou. Isso aí é você que pensa. Porque nós precisamos ter a nossa identidade firmada em Cristo para aguentar a forma como as pessoas estão nesse século, a forma como as pessoas estão reagindo a esse século, aonde percebemos que as trevas estão extremamente ouriçadas.
digamos assim. Então eu venho falar com você acerca... Deixa eu consertar minha blusa aqui, velho. Eu venho falar com você acerca de chamado. Há 2 anos atrás eu estava dando início ministerialmente, porque, como eu disse hoje no post, eu nunca precisei de título para fazer a obra do Senhor. Eu nunca precisei de título para pregar e anunciar a obra do Senhor. Eu nunca precisei de título para evangelizar o meu próximo. Nunca precisei. Mas, diante dos homens, né, existe o ministério, né? E eu particularmente eu sou apaixonada pela Quadrangular, independente das dificuldades de alguns irmãos, independente de algumas situações, eu sou apaixonada por ser quadrangular. Então eu fiz o curso e concluí há 2 anos atrás o curso, né, teológico e dei o primeiro passo no ministério. Mas independente disso, independente de carteirinha, eu sempre fui alguém apaixonado pelo chamado a qual o Senhor tem para a minha vida, a palavra do Senhor, buscar conhecer cada dia mais o Senhor, prosseguir em conhecer cada dia mais o Senhor e falar deste amor. Mas aonde eu quero chegar? Quando eu decidi dar esse passo no ministério, eu não tive muito apoio. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Eu não tive muito apoio. E posso te dizer que faz parte do processo. Faz parte, porque hoje eu percebo que quando você vai crescendo, até mesmo dentro de um ministério, as pessoas elas ficam com receio, as pessoas elas parecem que ficam com medo de você pegar o lugar dela, que não é dela. As pessoas elas ficam de qualquer forma, algumas é claro, né, tentando te diminuir, tentando fazer com que você não prossiga, e infelizmente essa é uma realidade. Queria eu poder falar diferente, mas não. Então pouco foi o apoio que eu tive, né, e eu mesma que tomei a decisão de fazer o curso, né, teológico e de dar mais um passo ao meu chamado diante do Senhor. Mas poucos foram aqueles que me incentivaram, aqueles que, pô, que legal, vai lá. Pelo contrário, eu ouvi muita coisa ruim, né? Uma pessoa em questão, ela me falou muita coisa que se eu não tivesse certeza de quem eu sou e para que eu fui chamada, eu teria desistido. Mas aqui estamos há 2 anos louvando ao Senhor por esse chamado, louvando ao Senhor, não apenas por uma carteirinha, mas porque o Senhor me chamou. E quando o Senhor nos chama, é diferente. Quando você é chamado por Deus, você não desiste. E eu quero falar também acerca da esperança. Diante desse momento que eu tomei essa decisão, foi um dos momentos que eu estava passando pelo dia mal. Só Deus vai fazer isso, né? Você está passando pelo dia mal ou um dia péssimo, e aí você decide dar mais um passo naquilo para o que o Senhor te chamou. E aí eu gostaria de basear-me no que o Senhor diz em Jó, o livro de Jó 14:7, que fala assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará. Há esperança para a árvore, porque mesmo cortada se renovará. Então dentro de mim, independente do que eu estava passando, havia uma esperança. Esperança de que aquele quadro mudasse, esperança de que eu ia sair daquela situação, e essa esperança ela estava firmada no único que poderia me tirar daquela situação, e foi aquele a qual me tirou daquela situação.
Então nós precisamos ter a convicção de que a nossa esperança para mudar a situação a qual estamos passando, ela precisa estar firmada não em homem, não em dinheiro, não em medicação, não em terapia, que eu sempre bato na tecla. Ajuda sim, é maravilhoso, mas nossa esperança tem que estar firmada no único que pode, e na sua mente, no seu subconsciente, no seu inconsciente, na sua alma, e mudar a situação a qual você está vivendo. E se for, André, uma questão de doença, se for uma questão no financeiro, se for uma questão familiar, há esperança. A própria Bíblia, ela diz que há esperança, mesmo que a árvore esteja cortada. Mas cabe a mim não perder a esperança dessa mudança. E queridos, quando eu me formei, como eu disse, eu estava passando por um momento muito difícil. Muito difícil. E eu lembro que, como eu disse, havia pouco apoio, né? A questão do chamado, havia pouco apoio. E aí eu estava numa situação de desesperança, no sentido assim de... Eu estou nessa situação, né? E mesmo lá dentro, tendo aquela esperança de mudança, mas o cenário me mostrava algo totalmente diferente e havia esperança da mudança, mas eu não via da parte de fora um apoio para que esse chamado fosse à frente. E aí passou pela minha cabeça, eu acho que isso não é para mim, eu acho que eu que tomei a decisão, acho que não é por aí mesmo. Mas havia a esperança. O cenário de fora me mostrava o contrário, mas havia a esperança dentro de mim. Não, André, lá no fundo, não tem? No fundo do poço, lá, você ainda acreditar que aquilo que você estava vivendo, sim, era aquilo que o Senhor tinha para você. E eu me agarrei nessa pequena esperança que havia, nesse grão de mostarda, e eu um dia peguei a carteirinha e falei com o Senhor, eu falei, Senhor, se há um chamado do Senhor, se não é para eu quebrar essa carteirinha, se não é para eu desistir desse chamado, muda por favor este quadro, muda este quadro. E aí, queridos, óbvio, com muita oração, com muita busca, o Senhor, ele reverteu totalmente o quadro. Então a árvore estava cortada, estava quebrada, mas havia uma esperança no Senhor. Então, para essa sexta-feira, para esse final de semana, não desista. Não desista, independente das circunstâncias, independente do que mostra o cenário aparente. Não deixa que essa esperança venha acabar com seus sonhos. Não deixa que a esperança venha findar e você não venha alcançar os seus sonhos. É o contrário, né? Que a esperança não venha se apagar e você não venha alcançar os seus sonhos. E eu quero falar sobre quem é você. A Bíblia me diz que eu tenho espírito de ousadia. Há um espírito de ousadia. A Bíblia me diz que eu não tenho que ser movida pelo medo. A Bíblia me diz que eu não preciso andar ansiosa. A Bíblia me diz que eu sou filha, eu sou amada. A Bíblia me diz que o inferno, ele não pode subsistir sobre a minha vida, ele não pode prevalecer. Não seria nem o subsistir, mas o prevalecer. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja que sou eu, do Senhor. E eu preciso crer. Ah, André, mas o cenário é diferente. Ah, querido, se você visse o cenário que eu passei, se você soubesse do cenário a qual eu vivenciei, você poderia também dizer, não há esperança para essa árvore cortada. Agora é só jogar fora, joga no fogo e queima.
Mas há esperança para aqueles que esperam no Senhor, para aqueles que sabem quem são em Cristo. Não olhe para o que o outro está pensando sobre você. Não olhe para o que o outro está falando sobre você. Olhe para Cristo. Porque a sua cura vai vir dele, a sua libertação só vem dele, a sua vitória na vida financeira só vem dele. Saiba separar, porque senão você se perde. A igreja é bênção, a igreja é bênção. Viver em comunhão é bênção, viver em comunhão é bênção. Mas é lá dentro que às vezes você vai encontrar aquele que vai tentar te destruir em palavras, em atitudes. E você precisa ter a convicção de que a sua esperança tem que estar no Senhor, de que você tem um chamado e de que você sabe quem você é em Cristo. Senão você não vai resistir. Pense bem sobre isso. Eu te desejo uma excelente sexta-feira, repleta do que diz Filipenses 4, 6, 7. Filipenses 4, 6, 7 vai dizer assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresentai a mim as vossas súplicas com ações de graças, e a paz que excede todo entendimento humano vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo. Faça essa oração todos os dias. Peça ao Senhor para que guarde a sua mente e o seu coração em Cristo. Coloque a sua esperança somente no Senhor e não desista do seu chamado. Se hoje você vê o cenário totalmente diferente, totalmente nublado, totalmente escuro, não permita que essa esperança morra. Coloque essa esperança em Cristo da mudança, e eu tenho certeza que o Senhor vai te restaurar, vai te renovar, assim como a palavra disse nessa manhã. Fique com Deus. Tenha uma excelente sexta-feira repleta da paz que excede todo entendimento humano. É o que eu te desejo em nome de Jesus.